Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias, e eles eram líderes. Mas os seus filhos não andaram nos seus caminhos, se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. E quando disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel, e ele orou ao Senhor. E Deus respondeu: Atenda o povo, atenda o seu pedido, porque não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me, prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas antes fale com eles solenemente e diga que direitos reivindicará o rei que os governará. Então Samuel transmitiu as palavras do Senhor ao povo que estava pedindo o rei e disse: Isto é o que o rei reinará sobre vocês e reivindicará como direito. Tomará os filhos para servi-lo em seus carros de guerra, na sua cavalaria, para correr à frente dos seus carros na guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000, outros de 50. Fará com que vocês passem a arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas, equipamentos para seus carros de guerra. Tomará suas filhas para que sejam perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, vinhas, olivais, dará aos seus criados. Tomará 1/10 dos cereais da colheita das uvas, dará aos seus oficiais e criados. Tomará de vocês para uso particular os seus servos e servas, o melhor do gado, o melhor dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos. E nesse dia, vocês clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram. Mas o Senhor não os ouvirá. Mesmo assim, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: Não, queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos um rei que nos governe e saia à nossa frente para combater em nossas batalhas. E depois de ter ouvido tudo isso, o que o povo disse, Samuel repetiu diante de Deus. E o Senhor respondeu: Atenda-os, e lhes deu um rei. Então Samuel disse isso aos homens de Israel, e cada um voltou para a sua cidade. É um texto muito intrigante, muito curioso. Mas enfim, vamos meditar nele com calma, né? Algumas lições importantes que a passagem vai nos dar, que nós devemos tirar para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, são coisas que a gente só aprende, infelizmente, depois do tempo. O tempo é o nosso grande mestre, está sempre nos ensinando as coisas. Muitas vezes nós, que somos cristãos há muito tempo, né, quando éramos jovens, éramos teimosos, donos da razão, aí vem o tempo e a cada pancada que ele nos dá, a gente acaba aprendendo. Os textos bíblicos vão nos poupar o tempo, desde que a gente se incline para ouvi-los. E essa passagem, ela traz a realidade da vida como ela é, né? Com muita clareza. E primeiro, ela vai dizer que tudo tem o seu tempo e a sua ocasião, como nos ensina Eclesiastes capítulo 3. Você vê Samuel, o grande profeta, sacerdote, juiz, o nascimento dele foi um milagre, falamos sobre isso aqui, dias de glória, grandes vitórias, batalhas, tal, mas o tempo dele vai acabar. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. Tudo tem o seu tempo certo. E o tempo de Samuel vai acabar. Ainda que a gente queira, né? Ainda que a gente deseje que as coisas permaneçam, elas não permanecerão. Elas vão passar. E nós também passaremos. Outra lição importante é que ninguém dura para sempre. O tempo passa e ninguém dura. Então não adianta Samuel insistir, porque ele ficou velho. Ele não tem mais como dar continuidade. Você vê que ele é obrigado a nomear seus filhos
e outros para trabalhar, para fazer, porque ele também não aguenta mais. Né? Chega uma hora que a gente não aguenta mais. Essa semana aí tivemos a perda muito grande do Paulo José, né, do Tarcísio Meira, atores conhecidos, consagrados, né, pela TV brasileira, né, eles tiveram seu momento de glória também. Mas chegou uma hora que não dá mais, não tem como. Essa sensação de que nós somos imbatíveis, insuperáveis, isso é só uma sensação, na prática não acontece. Outra lição importante do texto é que a obra de Deus pertence a Deus, ela não é transmitida de geração em geração como herança, como alguns cristãos insistem em afirmar, como algumas igrejas insistem em dizer. Líderes não geram líderes, seus filhos não serão líderes, isso não quer dizer nada. O Samuel foi incrível, seus filhos foram um fracasso. Isso não passa no sangue, entendeu? Eu já participei de muitos eventos e seminários em igrejas diferentes, onde isso foi ensinado, que a unção de Deus era transmitida de geração em geração, pai, filho, neto. Não é verdade, nem na história, nem nas escrituras, porque a obra de Deus pertence a Deus, é Deus que escolhe, que separa, que vocaciona, que levanta, seja quem for. O próprio Samuel é uma prova disso, porque nós já estudamos aqui que Samuel foi a ruptura drástica de Deus de toda uma geração de levitas e sacerdotes. A vida e a história dos levitas parou em Eli e nos seus filhos, e Deus começou um novo tempo em Samuel. Então Deus é poderoso para levantar líderes, sacerdotes, obreiros em qualquer lugar, de qualquer liderança. Então essa é uma realidade que o texto deixa clara para nós. Não é? Podemos dizer que Samuel também falhou como pai, porque o texto começa dizendo, no versículo 2, no versículo 3, perdão, que os filhos de Samuel não andaram nos seus caminhos, se tornaram gananciosos, aceitaram o suborno, perverteram a justiça. Eu também já participei de muitos eventos na minha vida, principalmente nos dias dos pais, onde sempre se pegava o sacerdote Eli para usar como Judas, bater bastante nele e dizer que Eli foi o culpado por não ter tido um resultado positivo com seus filhos, que se ele tivesse sido um pai melhor, presente, aí tem aquela coisa que eu já expliquei para vocês, essa mania que as pessoas têm de pegar o texto bíblico antigo e tentar atualizar ele de forma radical, aí pega o texto, aí diz que os filhos de Eli fracassaram, porque Eli foi um péssimo pai, e você que está aqui nessa noite, nessa manhã, nesse culto, você que tem sido um pai ausente, um pai que não cuida, um pai que não ensina, você pode sofrer os mesmos danos que Eli sofreu. Não tem nada a ver, irmãos. Tem uma lição importante que a Bíblia vai nos ensinar, é que cada caso é um caso, cada dia é um dia, cada tempo é um tempo, porque Samuel é Samuel, cara. É o cara que quando falava, trovejava. Que tipo de homem é esse? Suas palavras nunca caíram por terra. E ele não conseguiu. Por quê? Porque vocação não passa de sangue para sangue, não é genético, não é hereditário, e fé também não. O máximo que você faz é testemunhar. E seria muito difícil para nós tentar agora usar o mesmo argumento com Samuel, que ele não foi um bom pai, que ele não deu testemunho. Samuel. Não. Na verdade, não é versículo, mas podia ser. É cada um por si, irmãos. É cada um por si. E aí vem a pergunta, né? E o famoso texto, ensina o menino no caminho que deve andar, que todo mundo usa lá de Provérbios, como promessa. Isso não é uma promessa, irmãos. Isso é só uma orientação inspirada bíblica para nos ensinar, para nos mostrar que o papel dos pais é dar a direção. Mas em nenhum momento a promessa de salvação, de bênção, nada disso. E nós não podemos negar que já ouvimos isso muitas e muitas e muitas vezes.
Que se você for um pai abençoado, né, dedicado, de oração, não é isso que os caras falam? Que os seus filhos serão uma bênção. É assim que eles falam. Mães de joelho, filhos de pé. E aí jogam sobre os pais grande responsabilidade, grande peso. Certamente Samuel não vê esse momento com alegria, não, vê com muita tristeza. Então essas lições são importantes. A meditação no texto, a leitura no texto bíblico, nos ajuda a perceber esses detalhes, as minúcias que os autores deixam, e aí daí tirar lições importantes para nós. Bom, dito isso, vamos pensar na decepção de Samuel. Quase que dá para a gente ver a cara de Samuel no texto. Se você olhar um pouquinho para o texto, com mais concentrado, você vai ver a cara de tristeza dele. Quando o povo disse, você está velho, seus filhos não são como você, então escolha um rei para que nos lidere. E versículo 6, quando ouviu isso, Samuel ficou muito, muito aborrecido. Ficou bem aborrecido. Bem aborrecido. E aí quase que a gente vê a cara dele no texto de raiva, tipo assim, pô, não é possível. E aí ele vai reclamar com Deus. Olha o nível de relacionamento que esse camarada tinha com o Criador. Ele vai falar com Deus e Deus fala com ele. Como que esse cara não dá testemunho de Deus? Claro que dá, mas é aquilo que nós já vimos nos textos, em outros textos e nessa passagem. O máximo que nós podemos fazer é orar, testemunhar e entregar nossos filhos, nossos sobrinhos, netos a Deus. E só. Não tem como fazer mais nada além disso. E aí Samuel fica muito aborrecido e vai reclamar com Deus. E ficou decepcionado. E está muito decepcionado. Muito decepcionado. Deus explica para ele, olha só, Samuel, não fica assim não. Porque o problema não é com você. O problema é comigo. Isso não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu desde o momento em que o povo de Israel saiu do Egito. Esses caras nunca me quiseram, nunca me respeitaram, nunca me amaram. Desde o início eles já tinham uma inclinação à idolatria, um outro comportamento. Nunca honraram a aliança que nós fizemos. Então o problema não é com você, o problema é comigo. Você vai lá e diz para eles que está valendo, tudo bem, vai rolar um rei, mas explica para eles o que isso envolve, né? Quais as consequências dessa mudança de modelo, porque agora, o que a gente está vendo no texto, o caminho sendo preparado para a chegada de Davi, né? Seja lá quando for isso que vai acontecer, o que a gente está vendo é a mudança de modelo de governo, né? Um governo patriarcal, religioso, que agora vai virar monarquia. E aí Samuel vai lá, reúne o povo, e vocês perceberam na leitura que Samuel carrega nas palavras, dizendo, vai ficar ruim, vai ficar muito ruim, vocês vão sofrer. Eu acho que quase que numa tentativa, e aí vem a minha conjectura, isso não está no texto, mas é a minha conjectura quando leio, a impressão que eu tenho ao ler é que Samuel está carregando nas palavras para ver se o povo se arrepende, tipo assim, vai ficar ruim, muito ruim, eles vão tomar o que você tem, a sua comida, seus filhos, a sua roupa, o seu gado, não vai ficar nada, vai ser um horror, e vocês vão clamar ao Senhor, e ele não responderá. Ele ainda joga lá uma... E os caras assim, não, nós queremos um rei. Ele fica indignado. E ele volta no Senhor. E diz o texto que ele repetiu tudo para o Senhor. Ele está ali meio que no vai aqui, vem ali, vai aqui, tentando resolver. Mas isso está além dele, irmãos. A obra de Deus não é nossa. Está para além da capacidade que ele tem. E a história dele vai terminar como juiz. Ele ainda vai ter ainda terá algumas participações importantes na história, mas a história dele vai diminuir bastante agora. E ele está decepcionado. E aí eu queria agora pensar nisso com os irmãos, os porquês das nossas decepções no que diz respeito à obra de Deus, ao reino de Deus, à vida cristã. Por que a gente se decepciona? Vou pegar só a história aqui para aplicar na nossa vida. Nós nos decepcionamos por várias razões. A primeira delas é porque muitas vezes nós esperamos que as pessoas tenham conosco as mesmas atitudes que nós temos com elas. E esperamos também que elas tenham as mesmas reações que nós temos.
E aí nós nos decepcionamos. Todos nós deveríamos servir ao Senhor e servir uns aos outros sem esperar nada em troca, mas a gente espera o mesmo amor, o mesmo empenho, o mesmo caminho, os mesmos compromissos, a mesma dedicação, o mesmo retorno, a mesma empatia. A gente espera. Espera não é só da igreja, não. Espera de amigos, de filhos, de pais, de vizinhos, de todo mundo. Colegas de trabalho. E aí não vem. E aí você se decepciona. É isso. Nós criamos uma expectativa que é falsa. Esse é o motivo que levou Samuel a se decepcionar. Outro motivo é porque às vezes nós superestimamos as coisas. Superestimamos a religião, a escola dominical, o culto, né? Essa igreja é uma bênção, né? Essa igreja é uma bênção, essa palavra é uma bênção, esse louvor, esse culto, esse pastor, a gente superestima, como se aquilo tivesse um valor incrível, e tipo assim, daqui para frente, nada vai dar errado, porque a palavra que é uma bênção, o louvor, e aí quando tudo naufraga, a gente fica decepcionado. Como é que pode, gente? Isso aqui era ótimo, essa igreja era linda, essa palavra era poderosa, o culto era abençoado, a minha família, eu fiz tudo o que eu podia, como é que pode? É porque nós superestimamos, e aí não funciona. Isso causa decepção também, de repente, né? Enfim, outra coisa que nos decepciona é que às vezes nós subestimamos Deus. Achamos que podemos, assim, ser parceiros, sabe? Somos sócios. A gente combina aqui, concorda, todo mundo concorda na terra e Deus confirma no céu. A gente subestima Deus. E se decepciona quando Deus toma uma decisão ou uma direção que não confirma o que a gente queria que acontecesse. A gente subestima Deus, como se Ele não se importasse, ou Ele só fizesse o que a gente quer. A gente subestima as coisas. Subestima. Não é a primeira vez que acontece nos textos, e não é a primeira vez que acontece com a gente. Então a gente se decepciona também. Se decepciona muito. E pior do que tudo, irmãos, que eu acho que é o grande centro da decepção de Samuel, é que em algum momento nós descobrimos quem somos. E quem nós somos na obra de Deus? Nada. Nosso papel é irrelevante. Somos servos inúteis, como disse Jesus no Evangelho de Lucas. Lembrem-se, depois de fizerem tudo, e fizerem sempre da melhor forma possível, vocês são apenas servos inúteis. E a gente se esquece disso. Porque realmente, principalmente no mundo da religião, quando a gente se dedica muito, trabalha muito, canta muito, toca muito, prega muito, compõe muito, e a gente de repente acha em algum momento que tem uma importância, que tem um papel a desempenhar. Que Deus não vai nos deixar desamparados porque nós somos importantes. E Samuel descobre que não é importante. Na verdade, Samuel descobre agora que o problema do povo nem é com ele pessoalmente, é com Deus. E como é que ele descobre isso? Da pior maneira possível. Ele descobre quando Deus fala: não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Olha só o que diz o versículo 7. Não foi a você que rejeitaram como sacerdote, como líder religioso. Foi a mim que rejeitaram como rei. Eles não querem que eu governe sobre eles. Não querem a minha palavra final, o meu rumo, a minha autoridade. Eles querem autonomia, livre-arbítrio. Querem isso. Não me querem. E se Samuel em algum momento passou na cabeça dele, se isso aconteceu, de que o problema era ele, de que ele que isso causou tristeza, ele não faz parte desse processo, não é com ele. É uma lição muito preciosa desse texto, irmãos. Ela é preciosa porque ela expõe a nossa vaidade, e todos nós temos que fazer a meia-culpa, porque em algum momento a gente fica vaidoso, porque toca bem, ensina bem, compõe, prega, constrói, organiza, não importa, dá aula para criança, rola uma vaidade e a gente acha que temos um papel importante na obra de Deus,
há a vaidade individual, há a vaidade de grupos, há a vaidade denominacional. As instituições ficam vaidosas, né? Chegamos aqui, temos uma bandeira, uma marca, uma história. Então isso é bom, o texto é bom porque revela um pouco dessa vaidade que há no nosso coração. E isso tem que cair, é um mito também que tem que cair. E outra coisa importante que o texto revela é que nós não somos nada. E isso, de uma certa forma, irmãos, é libertador. É libertador. Porque eu não preciso fazer força. Não depende de mim converter, mudar, transformar, trazer nuvem, glória, unção, poder. Nada, não depende de nós, não está na nossa mão. Nós não somos nada. Somos apenas servos de Deus. Então, de uma certa forma, isso é libertador. Porque muitos obreiros, líderes e crentes deixam de cultuar, de servir, de aproveitar os cultos, as reuniões, porque carregam sobre si um fardo que não lhes pertencem. Então eles querem ver as igrejas cheias, os irmãos alegres, culto abençoado, né? Então brigam, lutam, se oprimem. A questão da música, né? A gente trabalhou muitos anos com música, uma pressão enorme, né? Como se houvesse um nível de santidade a se alcançar, para que na hora do primeiro acorde os céus se abrissem. Fica essa cobrança, o louvor não foi bom, a palavra não foi boa, a escola não foi boa, o culto não foi bom, o pessoal está desconcentrado, já foi melhor, e aí a gente fica procurando igrejas mais avivadas, mais abençoadas. Isso tudo vem e vai, toda hora, é cíclico. E esse texto ele é libertador. Samuel já foi top. Agora ele está velho, idoso, e o tempo dele acabou. E qual foi o resultado do seu trabalho? Um povo abençoado, ungido, estruturado, cheio de poder, profetizando? Não! Está tão ruim quanto estava no momento em que ele começou. E aí nós poderíamos dizer, Samuel, o ministério dele foi um fracasso. Não, irmãos. Na verdade, o que o texto vai nos ensinar é que nos cabe receber de Deus a aprovação. Se Deus nos aprova, está resolvido o problema. E o resultado do que nós fazemos não está na nossa mão, pô. O que importa é que quando Samuel termina a sua jornada, Deus o aprova. Ele está velho, mas Deus fala com ele como falava quando ele era um garoto. A gente leu no texto. Ele era menino, Deus falava com ele. Ele está velho, Deus fala. É isso que importa, irmãos. Não importa se você está numa igreja de 30 mil pessoas, de 10 pessoas. Se prega para multidões ou compartilha a palavra para um grupo pequeno. O que importa para nós é a paz e a certeza de saber que Deus está conosco. E que nos aprova porque nos ama. E pronto. Fiz o que pude, fiz o que deu, fiz o meu melhor. Então o texto ele é bom porque revela um pouco da nossa vaidade, mas também é bom porque ele nos liberta. Ele nos liberta. E nós dedicamos tanto tempo da nossa vida, nós que estamos aqui, irmãos que vão assistir o vídeo, estão assistindo, dedicamos tanto tempo da nossa vida em tantas igrejas diferentes, denominações, nossa juventude, nossa força, nossas habilidades, nosso conhecimento, e aí depois as coisas mudam, o tempo muda, a estação vira, tudo dá errado, aí você fica triste, frustrado. Por quê? Porque a nossa expectativa ela é muito institucional, ela é muito estrutural, ela é muito nas coisas, nas pessoas, nas realizações, quando na verdade só o que importa é Deus, irmãos. Nada mais importa. Só o que importa para o ladrão na cruz é olhar para o lado e ouvir: hoje você estará comigo no paraíso. Está tudo resolvido, irmãos. Nada mais importa. Então, nesse ponto, o texto é libertador. Agora, o texto também traz outras constatações, principalmente relacionadas à religião. Como nós já falamos várias vezes aqui, a religião não transforma pessoas. Pode fazer culto, sacrifício, reunião, louvor,
unção, entrar com arca, sair com arca, tocar chofar, gritar, dançar, o que você quiser. Religião não transforma. Apesar de todas as experiências que Israel teve com Deus, ele rejeita Deus. É porque é Deus que está governando, certo? Vocês vão lembrar, nós já lemos aqui, se você não lembra é só você assistir os vídeos, que Samuel está aqui, nesse texto, porque o povo de Israel estava sofrendo no tempo de Juízes. Havia um sofrimento, assim como Moisés foi levantado porque o povo de Israel estava sofrendo no Egito. Então, Samuel está aqui porque é uma resposta de Deus, é uma resposta. Havia uma inquietação nos corações, e agora? O que vai acontecer? Deus responde, envia o seu servo, e Samuel é um homem de Deus, fala com Deus, dá satisfação para Deus, obedece a Deus. Então o governo é de Deus, e o povo não quer mais o governo de Deus, quer o impeachment de Deus, quer tirar Deus do controle, como se isso fosse possível. Mas é o que ele quer. Não quer. E olha que não foi falta de milagre. Você que está assistindo o vídeo, que não está aqui, está assistindo pela internet, está assistindo em casa depois, fica procurando igreja com milagre, culto com milagre. Não foi falta de milagre. Não foi falta de manifestações sobrenaturais. Mas tem a história. Tem a história. Vocês lembram que nós estudamos aqui, lemos no texto, que os filisteus lutaram com Israel na força do ódio, lembrando do que tinha acontecido no Egito. A história da vitória de Deus sobre Faraó atravessou gerações. E nem assim o povo quer o governo de Deus. O povo rejeita, porque a religião não transforma. O que transforma o homem é o encontro dele com Cristo. É um novo nascimento. A religião não transforma. Apesar de toda a dedicação, Samuel também não serve mais. Tá vendo? Também não adianta você achar que vai trabalhar a vida inteira, tal. No final, todo mundo vai me amar. Aí vem a frustração, né? Nossa, ninguém me ama mais. Samuel está frustrado. Apesar da aliança que Deus tinha com os israelitas, Deus tem uma aliança com eles. Forjada lá no Monte Sinai. Forjada no Monte Sinai. Deus deu a Moisés dois kits dos 10 mandamentos. Vocês já leram essa história? Ou inventei agora? Deu o primeiro kit dos 10 mandamentos na mão dele, que depois ele quebrou. Vocês lembram dessa história? Ele ficou nervoso, ficou indignado, e jogou no chão, quebrou o negócio. Depois teve o segundo momento. Olha que coisa sobrenatural, cara. Um negócio feito por Deus, dado por Deus, diretamente de Deus. Tinha uma aliança. Mesmo assim, eles querem ser como as outras nações. Eles não querem ser como Deus quer que eles sejam. Então, a religião não transforma. Não adianta. Investir nisso é perda de tempo. Que é o que normalmente a gente acha que vai funcionar. Culto, 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 igreja, 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 louvor, 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 palavra, palavra, palavra. Vamos lá, vai dar certo. Não adianta. Nós precisamos menos desgaste, mais qualidade. Uma vez que estamos juntos, que seja ótimo esse momento. Abençoado, inspirador, edificante. E Deus cuida das coisas. A religião não transforma. E aí o que acontece? O impeachment de Deus. Que é chocante, né? Eu olho para esse texto e fico chocado. Mas Deus recebeu o impeachment. Sai. Mas na verdade, o que a Bíblia vai nos ensinar é que só os que nasceram de novo desejam o governo do Criador. É só os que nasceram de novo que desejam o governo do Criador. Então o povo de Israel não quer o governo de Deus. Bom, dito tudo isso, falamos sobre todos esses temas. Que lições nós podemos aprender a partir dessa passagem para aplicar na nossa vida? A primeira lição é as relações que existem entre teocentrismo e antropocentrismo. No coração que nasceu de novo, Deus está no centro, teocentrismo. No coração onde não houve nascimento divino, onde não houve regeneração, o homem está no centro, antropocentrismo.
Hoje o que nós temos, na maioria das comunidades, para não ser leviano, é o antropocentrismo. É Deus trabalhando para mim. Porque Ele me ama, porque Ele me quer, porque Ele me olha de forma especial. Então o homem está no centro. O homem está no centro. Eu não sei se vocês já leram a história da Reforma Protestante. Se não leram, deveriam ler. Mas aqui, por exemplo, onde nós estamos agora, esse púlpito aqui está no meio por causa da Reforma Protestante. Porque na antiguidade, os púlpitos ficavam nos cantos, nas quinas, inclinados, no alto. Esse púlpito está no meio aqui por causa de um homem chamado Zwinglio, que disse o seguinte, que quem tinha que ficar no meio, no centro, era a palavra, era Deus. A palavra de Deus deveria ter a centralidade. Então botou o púlpito no meio. Não é por acaso que a nossa organização física é desse jeito. É para que Deus tenha a centralidade. Mas passam os anos e o homem continua colocando Deus fora do centro e colocando o próprio coração no centro. Essa semana eu tive a tristeza de ler, até falei sobre isso com o Davi na aula de quinta-feira. Um amigo querido de muitos anos escreveu na internet, enfim, dizendo que no Brasil muitas igrejas, muitos líderes estão tirando o Espírito Santo da Trindade e colocando a Bíblia. Ele diz assim, Pai, Filho e Bíblia. Porque a Bíblia tem recebido primazia demais, quando a primazia devia ser do Espírito Santo, ele diz. O que ele está querendo dizer com isso? Que a unção não vem da palavra, mas vem do homem, que recebe do Espírito Santo a direção, a revelação, o poder e a graça, e que a palavra sozinha não adianta. Olha que bobagem, irmãos. Que tristeza. Que fragilidade. Parece que está falando uma coisa incrível. Nossa, é verdade, falta poder, falta unção, falta graça. Aí todo mundo começa a comentar, é verdade, às vezes fala Bíblia, tanto texto, mas não tem poder. Aí alguém saca do bolso, né? A letra mata. E como é que você mede poder, irmão? Como é que você mede unção, graça? Como é que você mede que alguém está sendo usado por Deus ou não? A única coisa tangível que nós temos é a palavra de Deus. Está escrita na nossa mão. Como é que eu meço? Não cabe ao homem fazer essa medida. Mas por que eles falam assim? Por que se diz essas coisas? Para devolver ao homem o lugar central. Devolver ao homem o lugar central. É o antropocentrismo. E não o teocentrismo. Tudo isso é reflexo da queda. Vamos ler segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vejam o que diz a palavra de Deus. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles. Paulo está alertando Timóteo, no Novo Testamento, sobre esse sentimento que permeia o coração do homem. Todas essas características aqui são de homens que colocam o seu próprio coração no centro. E Deus não. Preferem os prazeres, as coisas, do que a amizade com Deus. Que é exatamente o que Israel está fazendo agora. Não queremos Deus. Queremos ser como as outras nações. É a famosa necessidade de livre-arbítrio. Quando a gente está dando aula em qualquer igreja, em qualquer seminário, na internet, em qualquer lugar, quando você diz que o homem não tem livre-arbítrio, a turma quica, grita, fica nervosa, irritada, porque acha um absurdo não ter livre-arbítrio. Porque o homem
na sua natureza comum, separado de Deus, quer continuar separado de Deus com o direito de fazer o que quiser. Olha o texto, o cara quer o impeachment de Deus. Quem é que vai mandar Deus embora? Mas essa é a declaração normal. Não é a primeira vez que isso acontece. Nós já sabemos que no Éden, essa foi a tentação. Deus sabe que quando você comer daquele fruto, você será igual a Deus. E é por isso que eles vão com tudo para dentro do fruto, porque eles queriam ser iguais a Deus. Não no sentido de servir ou de refletir, mas no sentido de competir. Assim como Uzias, assim como a Torre de Babel, assim como Saul, que vem agora. O próximo personagem a aparecer aqui é Saul, que depois de uma grande vitória que tem, dada por Deus diante dos amalequitas, levanta um monumento em homenagem a si mesmo. A diferença entre Saul e Samuel, que levanta lá um monumento para se lembrar que Deus havia ajudado, Saul levanta um monumento para homenagear a si mesmo. O comportamento parecido Davi vai ter depois, quando ele diz: eu tenho palácio, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, eu tenho uma mansão em Búzios, eu tenho um carro 0 km, eu tenho avião particular, e Deus é pobre, não mora em lugar nenhum. Mas nós aqui, irmãos, faremos uma casa para Deus. E a igreja tremeu, irmãos. E a igreja se alegrou. E o pastor, que era Natan, a gente vai chegar nessa história e diz para Davi: é isso, faça o que está no seu coração. Olha, o homem querendo botar Deus num lugar, tá vendo? E depois Deus pergunta para ele: você pensa que você é quem, cara? Quem você pensa que você é para me encaixotar numa casa, num palácio? Quem você pensa que você é, Davi? Você quer uma casa? Eu faço uma casa para você. Não é você que faz para mim. Parecia uma coisa boa, né? Mas Deus conhece o coração do homem e sabe que Saul, que Davi e tantos outros, como os apóstolos disseram para Jesus: você não vai morrer, nós não vamos deixar. Isso é absurdo, você está maluco, você está bebendo demais. A prepotência, a arrogância do homem de querer dizer o que Deus deve ou não deve fazer. Está revelado no texto. Está claro para nós. Enfim, qual é a nossa cosmovisão? De que forma nós olhamos para a vida e olhamos para a nossa vida? A nossa cosmovisão é cristocêntrica, é teocêntrica ou está firmada no nosso próprio coração? Por exemplo, se você acha assim: eu estou orando pouco, se eu orar mais, se eu aumentar a minha quantidade de orações, eu acho que eu vou conseguir. Se esse pensamento está no meu coração, é óbvio que o meu coração é totalmente antropocêntrico, né? Porque eu estou desconsiderando a vontade de Deus. Eu estou só considerando o meu esforço. E a gente diz isso para o irmão, né? A Lúcia fala: olha, eu estou com tanta dificuldade. Você está orando pouco, Lúcia. Está orando pouco. É assim que a gente faz, é assim que a gente mede. Isso revela um pouco da nossa cosmovisão, de como nós pensamos, sobre o que nós pensamos. Isso revela muito do nosso pensamento. A marca do teocentrismo é a centralidade na palavra. Então, se Deus está no centro da nossa vida, ou de qualquer comunidade, como é que a gente percebe isso? Percebe isso ao observar se a palavra de Deus tem a centralidade ou não. Se não tem centralidade, se não é a coisa mais importante para nós, nem na nossa vida, certamente Deus não está no centro, porque a única coisa que nós temos de Deus tangível é a sua palavra. Não tem mais nada tangível. Deus não pode ser visto, nem pode ser tocado. Está tudo bem com isso, porque Jesus disse: bem-aventurados que não me viram e creram. Não tem problema não ver nem tocar. O problema é rejeitar o que nos foi entregue, que é a sua palavra. Isso é um problemão. Ou desprezar como se isso fosse secundário. Esse é o tipo de coisa que nós precisamos sondar dentro de nós. Olha, nós estamos dispostos, né? Estamos dispostos a obedecer pastores, líderes, igrejas, a manter costumes
tradições, nos submetemos às regras mais rigorosas, a julgamentos coletivos, a julgamentos de grupos, a julgamentos ministeriais. Nós nos submetemos a todo tipo de coisa que a gente acha que é importante. Agora, se a palavra de Deus não está no centro, se na nossa mente os textos não estão, se isso realmente não é tão importante, então está tudo errado na nossa maneira de pensar. Porque muitos cristãos são rápidos em se submeter a todo tipo de orientação religiosa. São rápidos em se submeter a todo tipo de orientação religiosa. Mas quando você fala dos textos, o cara não sabe, nunca leu, nunca viu, não lembra. Está claro que a palavra de Deus não é importante. Não está no centro. Não tem esta relevância. Nós, inclusive, estamos tão dispostos a seguir a orientação humana que nós nos tornamos moralistas. Nos medimos pela nossa própria moral e medimos os outros pela moral também. Quando, na verdade, o que importa é se nos encontramos ou não nos encontramos com Cristo. Isso é o que importa. Esse é o tipo de questão que só você pode sondar no seu coração. Que tipo de cristão eu sou? Qual o nível, se é que eu posso medir isso, da minha fé? Como é a minha relação com a Escritura, com a Palavra de Deus? Como é a minha relação com ela? Se ela não está no centro, alguma coisa está. O que está no centro? É daí que nasce o conceito da idolatria. Se Deus não está no centro, tem alguma coisa no centro. Pode ser até a religião. Pode ser até tudo que tem a ver com Deus. Menos Deus. Menos Deus. Para terminar, chegando no fim, eu quero ler com os irmãos e irmãs 2 textos que são bons para nos ensinar, nos ajudar. Vou ler primeiro o Salmo 50. Que o Salmo 50 vai falar muito sobre Israel, sobre o comportamento de Israel, né? Sobre a maneira como Israel pensava, como pensava sobre Deus, como pensava sobre si mesmo. Salmo 50 é muito precioso, muito bom mesmo. Hoje eu estava lendo ele de manhã, lembrei com saudade dele mesmo. Falei, puxa, quanto tempo que eu não li esse texto. Olha que texto legal. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Já abre o Salmo se posicionando, né? Eu sou o Supremo. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. O nosso Deus vem. Certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Pausa. Está assim no seu texto? É para tu dar uma pensada, né? Pausa. Silêncio. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou o Deus, o seu Deus. Querendo ou não querendo. Ok? Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Mas não tenho necessidade de novilho, nem dos bodes dos currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço as aves, cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, eu se fosse agora eu quero ir embora. Não estou te perguntando nada, uma versão ultra contemporânea, né? Estou te perguntando nada. O mundo é meu e tudo que nele existe. Por acaso eu como carne, bebo sangue? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. O ímpio, no entanto, diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna cúmplice.
com adúltero se mistura, boca cheia de maldade, língua cheia de fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão, calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas eu agora o acusarei diretamente, sem omitir nada. Então considerem isso, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, serão despedaçados sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Olha que salmo legal, tá vendo? Deus falando de todo esse esforço religioso, como ele é inútil se não há um coração grato. Isso é muito legal, irmãos. Essa é a essência da fé cristã. É a gratidão. A ceia é isso. Lembrar-se do sacrifício, ser grato. Lembrar-se da vida eterna, ser grato. Ofereça-me, essa é uma das frases mais bacanas do Salmo, ofereça-me a sua gratidão como sacrifício. Você quer me oferecer alguma coisa? Demonstre gratidão. Mas o que a gente vê no texto de Samuel 8? Profunda ingratidão, né? Você nos ajudou, nos libertou e tal, mas chega, né? Já deu, né? Povo ingrato, cara. Povo ingrato. E é isso, irmãos. Infelizmente, as comunidades de fé também têm gerado nas suas igrejas uma quantidade enorme de cristãos ingratos, que só pensam no seu próprio coração e só cantam e louvam quando conquistam coisas. Antropocentrismo. Por fim, alguém poderia dizer: Lecler, mas esse texto tem a ver com o Antigo Testamento, com a aliança de Deus com Israel, com o povo de Israel, com as tradições, com a cultura. Isso não se aplica à igreja, ao Novo Testamento, à nossa vida nesse tempo. Isso tem uma aplicação muito específica? Tem, mas no Novo Testamento a Bíblia também vai nos falar mais ou menos a mesma coisa. Em Apocalipse capítulo 1, no versículo 20, Jesus fala: este é o mistério das estrelas que você viu na minha mão direita e dos candelabros que você viu diante de você. As estrelas são os anjos das igrejas, os líderes, os pastores, e os candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja, capítulo 2, né? Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão e anda entre os 7 candelabros. Em Apocalipse, Jesus vai manter e ratificar o que Deus já falou no Salmo 50. Vocês pensam que são autônomos? Que tem liberdade? Que cada comunidade faz o que quer? Cada líder faz o que quer? Não. As estrelas, que são os pastores, estão na minha mão. E eu, que sou o Senhor, ando no meio dos candelabros, que são as minhas igrejas. Israel até pode tentar fazer um impeachment de Deus, mas isso é tudo coisa do coração do homem, né? Porque no Éden, no final, o homem descobriu que o Éden, o paraíso, era de Deus, e foi expulso de lá. E Israel vai descobrir com o tempo que, querendo ou não querendo, é Deus que governa. Muitos líderes hoje que se acham donos das pessoas, dos corações, das igrejas, das comunidades, um dia descobrirão que eles não têm nada, que tudo pertence ao Senhor. E muitos de nós que achamos que controlamos as nossas próprias vidas, descobriremos no último minuto, no último segundo da nossa jornada, que estamos completamente nas mãos de Deus. Então, irmãos, esse texto é inquietador, é inquietante, é perturbador para quem não nasceu de novo, mas para aqueles que creram, para aqueles que foram salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, é um texto que nos dá profunda alegria e paz no coração. Que aconteça o que acontecer, como diz o Salmo 50, Deus é o dono. Amém, irmãos? Amém. Ele é o Senhor. Então vamos